Olá, dando continuidade aqui aos 6 pilares do planejamento de produção: materiais, demanda, SNOP e abastecimento. Eu não sei se você assistiu o vídeo anterior, então vou fazer uma pequena introdução aqui ao tema para você poder entender o que a gente está falando. Assim você consegue assistir esse vídeo até o final. E aí, se você tiver curiosidade para pegar outra parte, que era o começo disso tudo, você assiste o vídeo anterior também, tá? Mas pode ficar por aí, assiste o vídeo até o final, que você vai conseguir entender tudo que eu estou falando, mesmo sem ter assistido o vídeo anterior. Seguindo, tá? Planejamento de produção, materiais e demanda, SNOP, abastecimento, enfim, todas as áreas que de alguma forma tem algum planejamento de operação, tá? Tem contato com a operação, todas essas áreas são sustentadas por 6 pilares, tá? E quais são esses pilares? No vídeo anterior a gente falou sobre dependência, método e comportamento, 3 dos 6 pilares. E hoje eu vou falar sobre os outros 3 com bastante detalhe aqui para você poder entender com profundidade o que fazer, como fazer, e você vai entender com certeza que estes 6 pilares eles permeiam tudo o que acontece em todas essas áreas. Então, vamos lá para os 6 pilares. Lembrando, tá? Se você já acompanha os vídeos, você sabe que eu tenho uma cola aqui embaixo, que é o artigo que eu escrevi sobre esse tema. E por que eu uso essa cola? Porque assim eu consigo trazer todo o conteúdo aqui para você, eu não esqueço nada. Eu vou pegando os pontos mais importantes aqui e consigo trazer para você sem faltar absolutamente nada do que estava escrito no artigo. Então vamos lá. Conhecimento técnico, tá? Todas as áreas, tá, exigem um nível de técnica. Não tem como fugir disso. No planejamento de produção, materiais e demanda não é diferente, tá? Entender como estruturar um planejamento de demanda, entender como estruturar um modelo de estoque de segurança, conhecer os modelos de estoque de segurança, conhecer os tipos de estoque que você pode colocar na sua operação, ter profundidade na modelagem de um processo de abastecimento. Talvez você saiba, talvez não, mas quando a gente olha para um grande centro de distribuição que abastece redes de loja, tá? Redes com várias lojas, o processo ali de abastecimento, ele parece um planejamento de produção, é exatamente a mesma coisa. Você precisa montar os kits, tem uma forma, tá? Você precisa de técnica para poder fazer isso, como compor os kits com base no prazo de validade dos produtos que estão sendo enviados, com base na sazonalidade que acontece durante a semana, enfim, tem várias interferências nesse processo e você precisa ter conhecimento técnico para fazer isso da forma correta, tá? E importante, tá? Método sem técnica não é absolutamente nada, tá? A gente olhou a gente viu com profundidade no vídeo anterior o método como um dos pilares do planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Mas se você tiver metodologia e não tiver técnica, você não consegue entregar resultado da forma correta. Você pode ter, por exemplo, tá? Fazer uma analogia aqui, você pode ter o melhor treinador de futebol, mas se a pessoa que está chutando a bola para o gol não tiver técnica para poder chutar a bola para o gol, não adianta absolutamente nada, tá? Então você precisa de metodologia com técnica também para poder entregar muito resultado. Então, conhecimento técnico é um dos pilares, tá? Como que você consegue conhecimento técnico? Estudando e testando, tá? Tem várias formas de olhar para conhecimento técnico. Eu não estou falando aqui sobre modelo de estoque de segurança que está escrito no livro. Isso é um pequeno, mas muito pequeno conhecimento técnico quando a gente fala, por exemplo, sobre estoque de segurança. Esse tema é muito mais profundo e a minha sugestão para você é continue acompanhando os conteúdos aqui, porque eu vou trazer muito conhecimento técnico para você poder aplicar no seu dia a dia, tá? Outro pilar, disciplina. Disciplina vale para tudo na vida, tá? Se você quer aprender um idioma, se você quer se desenvolver em alguma coisa, basta você empilhar conhecimento diariamente, você vai se desenvolver, tá? Se você, por exemplo, decide estudar um idioma novo 30 minutos por dia durante 3 anos, sem falhar nenhum dia, eu tenho certeza absoluta que no final dos 3 anos você vai ter aprendido esse idioma, tá? 30 minutos por dia.
Parece nada, mas a disciplina ao longo de um período grande faz uma diferença enorme, tá? E quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda, não é diferente, tá? Mas neste caso, a disciplina é a disciplina de acompanhamento, tá? Vou pegar o exemplo do planejamento de produção ou do planejamento de materiais. Estas duas áreas, elas são feitas por rotina. Todos os dias no planejamento de produção, você precisa entender o que foi produzido no dia anterior. A produção planejada foi cumprida, não foi? Você precisa fazer algum ajuste? Você precisa mudar algum prazo de entrega que tinha sido prometido para algum cliente? O consumo do material que estava previsto para aquele dia foi realizado, não foi? A venda prevista foi realizada, não foi? Enfim, o planejamento de produção é rotina e disciplina de acompanhamento. Você precisa ter um método, tá? Com conhecimento técnico, conecta isso com disciplina de acompanhamento, eu tenho certeza que você entrega muito resultado com isso, tá? Se você tiver disciplina de acompanhamento, eu vou repetir, tá? Disciplina de acompanhamento, método, tá? E conhecimento técnico, você entrega muito resultado. Aí, por que que é importante disciplina de acompanhamento? Porque muita coisa muda todos os dias. A sua produção não é perfeita, o consumo de materiais não é perfeito. Você pode encontrar alguma diferença de estoque. O material que estava no estoque pode estar variado, por exemplo, ou pode estar com prazo de validade vencido. O volume de vendas que estava previsto pode ser muito maior do que o previsto e você pode ter um desvio. O cliente que estava esperando um determinado pedido pode pedir alguma antecipação porque ele teve algum problema, enfim, tudo muda todos os dias, tá? Claro, você precisa de um nível de estabilidade da operação. Eu estou falando tudo muda com muito bom senso, tá? Porque você, como responsável pelo planejamento de produção, precisa preservar a estabilidade da operação. É muito importante isso. Mas ao mesmo tempo, você precisa entender que muita coisa muda todos os dias. Você precisa acompanhar isso todos os dias e corrigir, tá? Essa disciplina de acompanhamento vai trazer muito resultado. E essa, tá? Essa é a parte chata, tá? Do planejamento de produção, materiais e demanda, é a parte chata que mais entrega resultado, tá? Então, faça isso, eu tenho certeza que você vai entregar muito resultado. Foi Foi o segundo pilar aqui de hoje, disciplina. Terceiro pilar, importantíssimo, tá? Prestação de contas. Ah, mas o que é isso? O que é prestação de contas, tá? Praticamente todas as decisões que você toma no planejamento de produção, ou no planejamento de materiais, ou no planejamento de demanda, no processo de SNOP ali, o processo de SNOP é um processo de prestação de contas, tá? É importante a gente falar sobre isso. Então, todas as decisões, elas impactam outras áreas de alguma forma, tá? Se você decidiu mudar um sequenciamento de produção, você vai impactar algum cliente, tá? Então, algum pedido de algum cliente vai sofrer impacto. Você vai impactar o sequenciamento de produção, você vai impactar a eficiência da fábrica, você vai impactar o consumo do material, então o time de compras vai ser impactado. Dependendo do tamanho da alteração que você fez, você vai impactar um processo de contratação de pessoas, enfim, tem muito impacto. E em função deste grande impacto que a área gera, você precisa aprender a prestar contas de tudo o que está acontecendo, tá? Pense esse impacto acontecendo dezenas de vezes por dia, tá? Isso seria um caos instalado e esse caos é o que acontece em muitas empresas, tá? Um monte de decisão sendo tomada, um monte de decisão sendo questionada porque não tem um processo de prestação de contas e um monte de problema acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito ruim para uma operação. E como, tá? Prestar contas, tá? Diariamente você precisa encontrar um caminho para explicar os motivos das decisões que você está tomando, tá? E explicar para as pessoas que de alguma forma vão sofrer impacto em relação a esse tipo de decisão. E aí tem, vou quebrar em duas partes aqui para você entender, tá? Tem um processo diário que é muito mais relacionado à sua forma de trabalhar, à sua forma de operar. Então, se você mudou alguma coisa, mudou algum sequenciamento e você viu que vai ter algum impacto, levanta da mesa, vai conversar com a pessoa, vai conversar com a área que vai ser impactada.
negocia com essa pessoa, explica o porquê daquela decisão. Aí, por que é importante fazer isso? Porque se você não explicar, na hora que o impacto chegar na outra área, a outra área vai questionar muito a decisão que você tomou, porque ela desconhecia, tá? Ela não entendia os motivos, tá? Pode ser que você mudou um sequenciamento de produção porque um determinado cliente super crítico, super importante, que o time comercial estava tentando negociar há muito tempo. Pode ser que esse cliente colocou um pedido e 2 anos de negociação do time comercial, o cliente colocou um pedido e você precisa atender com urgência porque é uma conta que vai permanecer na empresa, sei lá, por 5 anos talvez, e você fez uma mudança no sequenciamento da produção. Se você não comunica isso para a área que vai ser impactada, tá? Quando chegar o impacto ali, essa área vai devolver de uma forma agressiva, falando que o trabalho do sequenciamento não está sendo feito da forma correta. Agora, se você tem a paciência, a disciplina de explicar, tá? Então, tudo isso que eu contei do cliente, se você pega toda essa história e conta com antecedência para a área que será impactada, o processo fica muito mais simples, muito mais fluido, tá? Então, essa é uma forma, tá? Que você tenha forma de trabalhar pensando no impacto das decisões nas outras áreas. Então, processo diário ali. E aí tem rotinas, tá? Que você pode implementar para a tomada de decisão conjunta. Tem uma rotina que é um processo ali de SNOP. Não vou entrar no detalhe disso porque pode parecer mágico, pode parecer algo incrível, mas eu não vou entrar no detalhe disso porque isso cria muito preconceito, tá? Vou simplificar. Que você tem um processo de alinhamento, por exemplo, de capacidade de produção semanalmente, tá? Só com a fábrica ali, ou um alinhamento de pedidos de compra com o time de compras, se você cuida do planejamento de materiais, um alinhamento simples, tá? Que você crie a visualização dessas informações para você poder construir esse alinhamento e compartilhar as decisões, tá? Compartilhar o que é importante, prestar contas, tá? Eu vou fechando o vídeo por aqui. São 6 pilares que sustentam o planejamento de produção, materiais e demanda. Vou recordar dos 6 pilares aqui: dependência, método, comportamento, conhecimento técnico, disciplina e prestação de contas. Se você fizer, tá? Se você prestar atenção nestes 6 pilares e sempre lembrar destes 6 pilares, eu tenho certeza que você vai entregar muito resultado e você sabe que resultado, tá? Vem antes de crescimento e desenvolvimento profissional. Então, se você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, você precisa entregar resultado. E uma outra coisa, estes 6 pilares, eles com certeza serão responsáveis pela sua tranquilidade. Se você não quer crescer e não quer se desenvolver, se você está tranquilo onde você está, na sua posição, estes 6 pilares vão trazer essa tranquilidade, eu tenho certeza absoluta, ok? Era isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.